Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha o Bilu cantando. Olha só, gente, hoje a gente vai falar sobre um artigo que eu li no periódico Meio Mensagem e cujo tema me toca porque eu estou exatamente nessa fase, ou seja, a fase da longevidade. E o artigo se chama exatamente isso, A Longevidade Te Espera. Esse artigo ele foi escrito por Edmar Bula, que é fundador da Croma, Estratégia de Inovação e Comportamento, uma agência de estratégia de inovação e comportamento. E ele é articulista do Meio Mensagem. Bom, segundo Edmar, se tudo der certo, você que ainda não chegou aos 60 anos, deverá viver cerca de 77 anos ou mais. Bom, eu espero estar na categoria do ou mais, porque eu já tenho 68, né? Com o avanço da medicina e da tecnologia, que está cada vez mais aplicada à prevenção e manutenção da saúde, ele acredita que a gente vai ultrapassar dos 80 anos, ou seja, o envelhecimento vai se tornar cada vez mais longo, né? Longevo. E com facilidade a gente vai conseguir alcançar isso, especialmente para os brasileiros que têm um pouco mais de acesso à saúde e que têm uma renda um pouquinho melhor, porque tem possibilidade de se cuidar um pouco mais. Bom, de acordo com ele, em 2047, isso se a gente não destruir a natureza até então, e ele diz com as palavras dele no artigo, medo de falar do futuro com a displicência que temos tratado o meio ambiente. Faço minhas as palavras dele. A nossa pirâmide etária deve finalmente se inverter, ou seja, a gente deve ter muito mais pessoas idosas do que jovens. Hoje, 72% não se lembram espontaneamente de nenhuma marca quando se fala de longevidade. Você que tem aí seus 60 anos, você se lembra de alguma marca? Agora, você que tem menos de 60 anos, você tem alguma fidelidade a alguma marca? A memorabilidade publicitária vai mal, principalmente para marcas que atingem as pessoas com mais idade. E por que será? A economia prateada está hoje mais voltada para o endividamento prateado, infelizmente, já que 39% desse segmento pretendem empreender ou por necessidade ou porque precisam realmente desse trabalho, e quase 30% se veem em risco no trabalho, já que assim, o avanço ou a possibilidade das pessoas terem mais acesso à educação também está trazendo muito mais jovens no mercado de trabalho, aonde os idosos que tinham experiência, formação, etc., estão. E aí esses acabam sendo colocados de lado muito mais cedo. Bom, no futuro próximo, de acordo com o autor, 46% querem usar bancos digitais, 72% querem comprar online e 66% vão maratonar no streaming de vídeo. E aí essas plataformas também precisam se adequar aos gostos dessa população com essa idade. Mas poucos segmentos conseguem perceber o valor e a sustentabilidade que a longevidade pode dar aos negócios e, por que não dizer, torná-los igualmente longevos. Aquelas marcas que percebem isso começam a trabalhar isso daí na sua publicidade, nos seus produtos, na forma de colocação dos produtos no ponto de venda, da forma de oferecer esses produtos para essa população que está se tornando cada vez mais a maioria da população e principalmente a maioria da população que compra. Mas em um cenário de endividamento e inadimplência elevados, gastos ultrajantes com saúde e medicamentos e uma previdência que mal cobre o necessário, a gente está estrangulando o que será a maior parcela de consumo da população desse país nos próximos anos. Ou seja, o que o autor quer dizer com isso?
Essa população que poderia estar consumindo tem que estar gastando, na verdade, dinheiro para manter a sua saúde, já que a nossa previdência não faz esse papel de forma adequada. E essa população acaba sendo, em grande parte, arrimo de família e por isso acaba se endividando para manter os jovens que não conseguem arrumar emprego ou não querem, né, em muitos casos, vamos falar a verdade, né? Mas enfim, o que acontece? Isso poderia ser de uma forma invertida. Essa população poderia estar usufruindo da longevidade que pode e gastando consigo mesma em coisas que lhe sejam bastante agradáveis. Bom, o quanto a sociedade de consumo está pronta para essa realidade? Muito, de acordo com o autor. E o investimento em longevidade garante benefício às marcas, de acordo com o Edmar, elevando os índices como consideração e preferência bem acima dos 80%. E eu concordo plenamente com ele. De acordo com o autor ainda, a gente precisa derrubar mitos, porque o público 60 a mais não quer assistencialismo, mas representatividade, inclusão e participação social. E isso é a pura verdade. Quer ver? Entre esse público, cresce a busca por atividades físicas. Cada vez mais, as pessoas da minha idade estão buscando academias, por exemplo, personal trainers, quando tem a possibilidade de fazer isso dentro das suas, das suas residências, produtos que ajudem a cuidar da saúde física, não remédio, mas produtos que ajudem, tipo ômega, tipo vitaminas e outros do gênero. Alimentação mais saudável. E isso em função do quê? De preocupação com a saúde, de manter a saúde bem para não precisar nem da previdência, nem da medicina privada, porque ambas, uma não funciona e a outra é cara demais. Sua vida profissional tende a se prolongar, e isso é verdade. A gente não quer estar em casa fazendo tricô, a gente quer estar trabalhando, fazendo alguma coisa útil, mesmo após a aposentadoria. A aposentadoria é um benefício que a gente tem direito, mas isso não significa que a gente aposenta tudo, inclusive o cérebro. Eles é o que devem manter o aumento significativo da intenção de uso de transporte público, por exemplo, e de veículos por aplicativos. Isso é o que diz o Edmar no seu artigo, e é a mais pura verdade. Também devem aumentar significativamente as compras online, com demandas específicas de usabilidade, de acordo com o autor. Então é preciso fazer os quê? Se a sua empresa, se a sua marca ainda não começou a entender que esse público com profunda sensibilidade cultural e sob perspectiva de também manter uma saúde melhor, manter uma vida melhor e manter a longevidade, ou seja, uma perspectiva também gerontológica, é preciso que a sua empresa comece a pensar cada vez mais nisso. E através do quê? Apoio às causas, movimentos, tribos e fornecedores locais também para poder atender a esse público, de acordo com o artigo. Bom, então, Edmar dá a seguinte recomendação, que é, de acordo com ele, o mais importante: crie estratégias autênticas e narrativas genuínas que falem o que esse público quer ouvir e da forma como esse público quer ouvir, porque esta é a principal demanda do brasileiro em relação às marcas. Ou seja, genuíno, certo? Seja oportuno, não oportunista. E a sua marca? Ela já está aderindo à longevidade ou ainda está focada na geração Z? Se ela ainda está focada na geração Z, é melhor ela começar a repensar, porque
esse público longevo está se tornando cada vez mais longevo e cada vez mais buscando possibilidades e buscando produtos, buscando atividades, buscando coisas que tenham a ver consigo, certo? Muito bem, isso também tem a ver com o aspecto cultural, tá? O aspecto cultural de proporcionar para esse público aquelas formas de cultura que ele quer, que ele gosta, não que a geração ou não somente que a geração Z gosta. Bom, e aí, como é que está a sua empresa? Já entendeu isso daí? Você também está nessa faixa etária? Me conta, eu gostaria muito de saber quais são as suas perspectivas. Vamos lá para o nosso pensamento do dia. Não viva o passado, não sonhe com o futuro, concentre a mente no momento presente. E aí, com certeza, você vai ser bastante longevo. Quem disse isso foi Buda. Gostaram do vídeo, pessoal? Gostaria de saber se vocês gostaram. Me deixem saber. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até lá.